gostaria de convidar novamente o professor Maurício Pinheiro, ele que é o coordenador geral da unidades Embrapi Sim Unifesp. Ele vai comentar aqui sobre como acessar os serviços ou recursos em Embrapi Unifesp. Professor, você já está aí? Olá, Eric, como vai? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, noite, Eric. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Eric, pela apresentação. Eu vou colocar a minha apresentação aqui, aí a gente já começa a conversar um pouquinho. Só um minuto. Você só me informa, Eric, se está ok? Tá ok, professor. Está aparecendo a apresentação. Tá. Vai em frente. Bom, vamos lá. Eu sou o professor Maurício, como o Eric já havia apresentado, né? Eu estou como coordenador do Centro de Inovação em Materiais na Unifesp, né? Fiz a abertura hoje pela manhã, fiz uma palestra sobre um projeto que eu desenvolvi em parceria com os alunos, né? E com a empresa Croda também. E agora eu volto, né? No segundo tempo da nossa Copa Embrapi para falar um pouquinho sobre como contratar um projeto, como ter acesso, né, aos pesquisadores, né, e também ao recurso Embrapi que nós temos disponível no Centro de Inovação em Materiais da Unifesp. Tá? Então, basicamente, os projetos, né, eles são desenvolvidos na Unifesp, envolvendo docentes dos campos de Diadema e São José dos Campos. Tá? Então, dos 19 projetos que nós já contratamos, né, de 2020, julho de 2020 a dezembro de 2022, são dos campos de São José ou Diadema. Tá? Então, considerando as premissas, né, do SIM que nós colocamos lá para o credenciamento, quando nós fomos credenciados pela Embrapi, tá? A nossa premissa era contratar e executar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com empresas do segmento industrial. Então, primeiro ponto, né, para ter acesso aos recursos e desenvolver projetos conosco, a empresa precisa ser do segmento industrial, ou então, se ela não for do segmento industrial, ela precisa trazer uma empresa do segmento industrial para participar em conjunto no projeto. Então, a gente pode desenvolver projetos em parceria com 2 ou 3 ou mais empresas. Então, pelo menos uma empresa tem que ser do segmento industrial. O segundo ponto, né, que é promover uma maior interação entre o segmento industrial e os pesquisadores. Então, com esses acordos de parceria, a gente promove uma maior interação entre a indústria e os pesquisadores na Unifesp. Atuar na formação de recursos humanos, complementando a formação técnica, aí entra o programa de capacitação, onde a gente complementa a formação dos bolsistas, né, dos alunos que atuam nos projetos ou mesmo na unidade. Estabelecer grupos de pesquisa para executar os projetos, então essa é uma outra premissa do Centro de Inovação em Materiais, onde a gente busca os pesquisadores-chave, né, para poder compor as equipes para contratar e executar um projeto com determinada empresa. Explorar novas oportunidades para desenvolver projetos de pesquisa. Às vezes, a gente tem um pesquisador que está desenvolvendo um projeto, ou já desenvolveu um projeto e acabou o recurso, né? Ou terminou o projeto e não conseguiu mais recurso, e está com aquele projeto lá parado. A gente até apresenta, né, esse projeto com aval do pesquisador para uma empresa, para ver se a empresa tem interesse em dar continuidade à pesquisa, em colocar recursos, né, para prosseguir com a pesquisa. Então, esse é outro ponto que a gente atua também. Tá? Então, uma outra consideração para contratar projeto tem que estar na nossa área de atuação, tá? Porque a Embrapi tem diversas unidades credenciadas aí pelo Brasil. Tá? Então, a ideia da Embrapi é chegar em 100 unidades, hoje tem mais de 80 unidades, né? Então, a nossa unidade ela pode contratar projeto na área de materiais avançados, tá? Especificamente em polímeros, compósitos ou compostos, nanomateriais e nanotecnologia. Tá? Então, essa é a nossa área de atuação. A gente não pode
contratar projetos, por exemplo, na área de TI, onde o core do projeto é TI. Não, a gente pode contratar um projeto na área de compósito, materiais avançados, polímero, nanotecnologia, envolvendo TI ou envolvendo alguma aplicação biomédica, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, o core do projeto ele tem que ser na nossa área de atuação. No próximo ano, a gente vai entrar com um pedido de recredenciamento da unidade, a gente vai solicitar uma nova área de atuação dentro da nossa unidade para englobar um pouquinho mais os pesquisadores hoje na Unifesp. Então, falando de área de atuação, qualquer uma dessas áreas que eu estou mostrando para vocês aqui, independente do segmento da indústria, do segmento da empresa, pode ser no segmento de construção civil, no segmento de cosmético, automotivo e etc. Então, qualquer segmento de atuação, a gente pode contratar projeto, desde que o projeto seja nessas áreas de competência da nossa unidade. Então, como desenvolver o projeto? Tá? Primeira coisa, para desenvolver um projeto em parceria conosco, né, a empresa ela deve possuir uma unidade produtiva no Brasil, tá? Se ela não tiver, no momento da contratação do projeto, ela tem que viabilizar a industrialização ou a comercialização dessa tecnologia ou do produto que foi desenvolvido dentro do Brasil. Então, hoje a gente parte do princípio que se a empresa não tem uma unidade produtiva no Brasil, a gente já não contrata o projeto. Ela tem que trazer uma outra empresa parceira para poder atuar no projeto em parceria conosco. Um outro ponto, né, a empresa ela negocia o projeto diretamente com a equipe da unidade. Quando eu falo equipe da unidade, a gente tem uma equipe de prospecção, de negociação de projetos, juntamente com os docentes, né? Então, a empresa ela pode procurar a equipe de prospecção ou mesmo um dos docentes credenciados, né, para iniciar primeiro contato, uma primeira conversa, para a gente evoluir depois para a contratação do projeto. Um outro ponto, a aprovação e a contratação ela é direta aqui no Sim Unifesp, a gente não precisa esperar a abertura de um edital da Embrapi para contratar o projeto, o recurso ele já está disponível, né, na Fundação de Apoio da Unifesp para a gente avaliar se o projeto está na nossa área de atuação, se a gente tem equipes, tem competência para desenvolver esse projeto, aí sim a gente segue com toda a etapa de contratação do projeto e faz o aporte do recurso da Embrapi no projeto com a contrapartida da empresa. Os recursos já estão disponíveis na nossa unidade, né, como eu acabei de comentar, o fluxo ele é contínuo, a qualquer momento a gente pode contratar o projeto, desde que tenha recurso, desde que tenha equipe técnica competente para desenvolver aquele assunto, aquele projeto, e desde que o projeto esteja no nível de maturidade, né, uma tecnologia esteja um pouquinho mais avançada, não naquela tecnologia mais básica, mas uma tecnologia mais avançada, que a gente fala no TRL 3 até 6, né, que é o nível de maturidade que a gente busca contratar projeto. Então, para isso, a gente precisa avaliar se aquele projeto ele tem inovação, e se tem desafios, né, para ser caracterizado um projeto de inovação. Então, não é qualquer projeto que a gente contrata, a gente não pode contratar projeto com características de prestação de serviço, aí deixa de ser projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? O outro ponto, a empresa ela entra em contato direto conosco, né, então pode entrar em contato via sim.unifesp.br, lá tem lá os docentes que estão credenciados, pode enviar e-mail para sim.embrapi@unifesp.br, que a gente faz o primeiro contato e marca uma reunião para conversar, para a gente tentar aí viabilizar o projeto. Então, colocando o fluxograma aqui um pouquinho mais direto, né, as empresas, ela escolhe uma unidade Embrapi, tá? Se for da área de atuação da empresa, se a unidade Embrapi tem competência para desenvolver um projeto que a empresa queira desenvolver, ou ao contrário, a unidade Embrapi, com a sua competência, vai até a empresa apresentar os projetos que os docentes e os pesquisadores da unidade desenvolvem para viabilizar o projeto. Existe aí uma etapa de negociação e apresentação de proposta, depois montagem da equipe e depois segue para a assinatura e o contrato. Tá? Então, para contrato, a gente tem já um edital de credenciamento das empresas disponível no nosso site. Esse é um edital de chamamento, né, das empresas. Fala, olha, empresa, você quer desenvolver um projeto conosco? A gente tem um edital lá. Faça a leitura do edital. Se você concordar com todas as cláusulas que estão lá,
você assina um documento de credenciamento, né, da sua empresa, para a gente iniciar o processo aqui na Unifesp de contratação do projeto. Se a empresa ela não concorda, né, com alguma das cláusulas que tem lá, ou quer modificar alguma coisa, ela pode fazer essa modificação, a gente envia essa modificação novamente para o jurídico avaliar, e aí, uma vez aprovado pelo jurídico essa modificação, a gente segue com a contratação. Tá? Então, tem lá no sim.unifesp.br oportunidades/editais para empresas, né? Tem lá o edital disponível, lá a gente tem o edital de credenciamento, lá nós temos também a minuta padrão, né, do acordo de parceria que vai ser assinado depois, tem também lá o modelo do plano de trabalho que a gente vai utilizar para desenvolver o projeto que for contratado. Tá? Um outro ponto que a gente avalia também, né, é se a empresa ela possui KNAI industrial. Então, o KNAI industrial é para a gente verificar se a empresa atua no segmento industrial, se ela produz alguma coisa. Como eu comentei anteriormente, a empresa ela não pode ser do segmento só de comércio ou de serviço para contratar um projeto na modalidade Embrapi, para participar de um projeto na modalidade Embrapi. Ela pode participar desde que tenha uma outra empresa do segmento industrial que tenha KNAI entre 0,5 até 33. Então, se o KNAI for nessa faixa, a gente pode iniciar as tratativas, tá, para contratar um projeto em parceria. Um outro ponto que eu comentei, né, com relação ao nível tecnológico, ou maturidade tecnológica, a gente contrata projeto na modalidade Embrapi, com TRL de 3 até o 6, na modalidade tradicional. Tá? Existem outras modalidades Embrapi que a gente também pode contratar projeto, onde o TRL é mais alto, esse TRL de 7, 8 e 9 ele já vai para uma escala mais pré-industrial, industrial e produto no mercado, então piloto, industrial e comercialização. Na nossa área de atuação, na maioria dos projetos, a gente está em escala de laboratório, desenvolvendo o protótipo, validando, né, a tecnologia e ambiente mais relevante em escala de laboratório. E o TRL mais baixo, 1 e 2, a gente não contrata projetos na modalidade Embrapi, mas existe uma modalidade Embrapi onde ela permite a contratação do TRL 1 e 2, onde a gente considera que é um projeto de altíssimo risco, muito maior do que o TRL 3, 4, 5 e 6, que também existe um risco bastante elevado no TRL de 4, de 3 até o 6. Tá? Então, a gente avalia se aquele projeto tem essa escala de maturidade para a gente poder contratar o projeto. Então, não é qualquer projeto que a gente pode contratar nessa modalidade Embrapi. Aqui a nossa equipe de prospecção, eu atuo também na prospecção de empresa, faço contato com as empresas, a professora Cristiane, que fica no campus de Diadema, juntamente com a professora Laura também, elas fazem prospecções, né, e também auxiliam na montagem, na configuração das equipes. O Rangel, que é o nosso nossa pessoa de prospecção direta com as empresas, então ele faz essa prospecção com as empresas diretamente, ele não é docente da Unifesp, ele é um colaborador, ele é um bolsista da nossa unidade para fazer a prospecção, e também pode entrar em contato com os pesquisadores, docentes credenciados, né, através aqui do nosso link, do nosso site, né, que tem lá toda uma lista de todos os docentes credenciados, pode fazer o primeiro contato com o docente e depois a gente entra junto aí para conversar e para ajustar a negociação do projeto, etc. Quais as modalidades Embrapi? Nós temos várias modalidades Embrapi, né, para poder contratar projeto. A mais tradicional, que a gente fala que é uma modalidade mais universal, ela considera que a Embrapi vai colocar até um terço do valor total do projeto em recursos não reembolsáveis, ou seja, esse recurso a empresa não precisa devolver para a Embrapi depois, mesmo que o projeto termine, deu certo, deu errado, ela não vai devolver. Os outros 2 terços são divididos entre a empresa, que a gente chama de financiadora do projeto, né, e a universidade, no caso a Unifesp. Então, a parte da Unifesp é uma contrapartida econômica, não é financeira, tá? E a empresa é uma contrapartida obrigatória financeira.
Então, nos projetos que nós estamos contratando, né, a parte da universidade está em média aí 20%, 25%, e a parte da Embrapi por volta de 32%, e o restante fica por conta das empresas no projeto. Nós temos também a modalidade Embrapi Rota 2030, né, onde a empresa ela pode atuar, uma empresa do segmento da cadeia de fornecedores, segmento automotivo, ela pode atuar sozinha, ela pode atuar em conjunto com uma grande empresa, ela pode atuar usando uma micro, uma média empresa, então tem várias configurações nessa modalidade. Então, eu coloquei aqui uma Rota 2030 modelo 1, tipo 1, né, onde aqui são projetos entre uma ou mais empresas, né, onde ela tem uma receita operacional bruta maior que 90 milhões, tá? E tem que ter o KNAI específico também, se for o caso da grande montadora, né, para poder participar do projeto. Então, assim, para cada modalidade existe uma condição específica para a empresa poder participar. Nessas modalidades do Rota 2030, né, a Embrapi chega a colocar 50% do valor total do projeto em recurso financeiro, e os outros 50% são divididos entre a empresa e a universidade. Lembrando que a universidade é recurso econômico. Nós temos também a modalidade Sebrae, que é uma modalidade bastante utilizada e interessante também, principalmente para pequenas, micros e startups, né, que elas podem contar com o apoio do Sebrae. Então, o Sebrae tem uma parceria com a Embrapi, onde ele libera uma parcela do recurso que vai ser aportado no projeto, lá na Embrapi, a Embrapi repassa esse recurso para as unidades. Então, como que funciona? Numa modalidade Sebrae, onde tem uma pequena empresa, uma startup, uma média empresa, a Embrapi ela chega a aportar 50% do valor total do projeto. A unidade ela tem que entrar com 20%, a universidade com 20% do projeto, e a empresa acaba entrando aí com 30% do valor total do projeto. Sendo que esses 30% do valor da empresa, o Sebrae ele vai colocar 70% do valor que a empresa precisaria investir no projeto. Por exemplo, se os 30% de uma empresa micro ou pequena ou média empresa for de R$100 mil no projeto, o Sebrae coloca 70%, que seria R$70 mil. Então, a empresa vai desembolsar R$30 mil para atuar no projeto. Então, nessa modalidade Sebrae, a gente tem lá desenvolvimento tecnológico, né, encadeamento tecnológico, então 2 empresas, e aglomeração tecnológica, que são várias empresas atuando aí no mesmo projeto, tá? Lembrando que nessa modalidade de desenvolvimento tecnológico, né, o Sebrae ele aporta até R$150 mil no projeto. 150 mil para desenvolvimento tecnológico, 200 mil para encadeamento tecnológico e dos 300 mil para aglomeração tecnológica. Então, são essas 3 modalidades, depende do tipo da empresa, do conjunto de empresas para a gente classificar em uma ou uma outra categoria aqui. Tá? Tem também a modalidade startup, só para fazer jus a essa modalidade, a empresa ou a startup, né, nesse caso, tem que desenvolver um projeto conosco na modalidade tradicional, tá? Ou então ter desenvolvido um projeto com a FAPESP, por exemplo, né, ou com o FINEP, aí a gente consegue encaixar no ciclo 2, que é um TRL mais alto, senão ela entra no TRL mais baixo, de 3 a 6, e depois ela segue para um ciclo 2 e segue para um ciclo 3, e todos eles com aporte aí da Embrapi para a empresa desenvolver desde a tecnologia até colocar o produto lá no mercado. Modalidades BNDES, são modalidades aí para algumas áreas de atuação, aquelas áreas que o governo considera áreas estratégicas hoje no Brasil, por exemplo, materiais avançados, nanotecnologia, biotecnologia, preservação ambiental, tratamento de resíduos e reciclagem, cidades inteligentes, entre outros. Então, a gente tem uma modalidade Embrapi na categoria BNDES, onde a gente pode contratar projetos onde o BNDES ou a Embrapi, né, com recurso do BNDES, ela coloca até 50% do valor total do projeto, os outros divididos entre universidade e empresa ou empresas, né? Uma vez escolhida a modalidade ou encontrada a modalidade que mais se adequa à tecnologia, que se adequa
ao tipo da empresa, né, ao tamanho da empresa, a gente parte para a montagem do plano de trabalho ou para fazer a proposta técnica, né? Então, a gente pode fazer a proposta técnica, uma vez aprovada, a gente parte para o plano de trabalho. Então, na proposta técnica ou no plano de trabalho, a gente vai levar em consideração o quê? Pessoal bolsista, a gente pode colocar dentro do projeto com recursos da Embrapi e recursos da empresa. Pode ser um bolsista de graduação, um bolsista técnico, um bolsista de pós-graduação, ou mesmo um profissional que já terminou a graduação, terminou o mestrado, terminou o doutorado, a gente pode contratar no projeto com recursos da empresa ou Embrapi. Todo o material de consumo que vai ser utilizado no projeto, diárias, se eu precisar de algum deslocamento, né, para fazer estudo de campo ou para poder fazer uma análise externa, a gente pode incluir essas diárias no pacote do projeto. Serviços de terceiros, a gente pode colocar também até 30% do valor total do projeto. Despesas operacionais, por exemplo, da fundação, ou despesas operacionais da unidade, ou mesmo da instituição, a gente pode colocar. Pagamento de depósito de patente, né? Precisa contratar um escritório para fazer o depósito, uma vez que a universidade não tem um recurso disponível para isso, a gente faz o provisionamento no projeto, contrata um escritório via Fundação de Apoio com o aval da Agência de Inovação e a gente faz o depósito dessa patente. Na modalidade Rota 2030 ou do BNDES, a gente tem condições de comprar equipamentos, né, para uso no projeto e também fazer manutenção de equipamentos para uso no projeto até 30% do valor total. Uma vez definido o plano de trabalho ou a proposta técnica, nós chegamos aqui na etapa de montagem da equipe. Tá? Então, precisa montar a equipe, tá? Para definir todo o pessoal de apoio, todo o pessoal que vai atuar no projeto. Aí sim a gente entra no programa de formação de capacitação. Lá no programa de formação e capacitação, tudo parte lá do banco de talentos. A gente tem um banco de talentos, onde a gente tem um edital aberto. Esse edital ele é de fluxo contínuo, onde o aluno ele entra lá no edital, faz a leitura e pede a inscrição, envia toda a documentação, assim como um pesquisador externo também, que não faz parte do quadro da Unifesp, ele pode entrar no banco de talentos e solicitar o credenciamento. A gente faz uma avaliação para ver se ele se encaixa nas normas do edital que está publicado. Uma vez estando de acordo, ele é credenciado no banco de talentos e fica disponível, né, para os coordenadores de projeto buscar no banco de talento e montar a equipe para atuar no projeto. Então, nós temos no banco de talentos uma diversidade bastante grande aí de bolsistas, de alunos, né, ou de pesquisadores. Por exemplo, a gente tem lá formação em química, alunos da área de química, área de materiais, área de biotecnologia, tem vários, né? Então, a gente monta a equipe com base na necessidade do projeto. Saindo do banco de talentos, né, a gente pode também fazer jus ao aluno do programa de capacitação. A gente pode usar esse aluno do programa de capacitação, né? Esse programa de capacitação é um programa implementado pela Embrapi, onde a Embrapi ela coloca uma bolsa, né, para cada bolsa do projeto, que a gente coloca dentro do projeto com recurso da empresa, o mesmo recurso da Embrapi, a Embrapi coloca outras 2 bolsas do programa de capacitação. E essas outras 2 bolsas, a gente pode utilizar essas bolsas, né, para alocar o aluno bolsista do capacitação para atuar no projeto, tá? Então, os alunos hoje do programa de capacitação, a maioria deles estão atuando em projeto, outros estão atuando na unidade, outros atuando no RH, tá, da unidade. Mas a ideia primordial, né, do programa de capacitação é colocar o aluno para atuar juntamente com os outros bolsistas com recursos da empresa para atuar lá no projeto. Tá? Então, a gente tem 2 possibilidades aí para poder alocar os recursos dos bolsistas do programa de capacitação. Feito tudo isso, a gente contrata o projeto. Então, aqui a gente tem as nossas empresas parceiras, né? Então, se a empresa cumprir com tudo aquilo, né? A gente chegar no final lá com a equipe montada, com os alunos já alocados, com o contrato assinado, a empresa vai fazer parte aqui das nossas empresas parceiras. Hoje a gente tem aqui uma série de empresas que já fizeram projeto conosco ou estão desenvolvendo o projeto conosco, né? Hoje a gente tem na modalidade Embrapi 19 empresas que fazem 19 projetos, né?
na nossa modalidade. Tá? E desses projetos, temos algumas empresas que têm recompra de projetos, né? Por exemplo, o PG Química, nós estamos com 2 projetos, negociando já um terceiro. A Termomecânica, nós já estamos com 3 projetos, um encerrado e 2 em andamento. A Embraer, um em andamento e outro recentemente contratado. Então, são empresas que fizeram o primeiro projeto, gostaram da modalidade, gostaram do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores e retornaram com o segundo projeto, com o terceiro projeto. Isso mostra que a unidade está no caminho, né? A qualidade das pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores da Unifesp, credenciados junto ao Centro de Inovação de Materiais, está sendo reconhecido pelas empresas. Tá? E aqui eu termino, deixo aqui os contatos, né, para quem quiser trazer uma empresa para conversar conosco, ou mesmo uma empresa que está hoje aqui participando, quiser desenvolver um projeto conosco, entre em contato via sim.unifesp.br, ou pelo e-mail, ou pelo telefone, ou mesmo diretamente com os pesquisadores credenciados na Unifesp. Muito obrigado, eu fico à disposição para perguntas, tá? E agradeço mais uma vez pela oportunidade e parabenizo os organizadores da nossa Copa Embrapi. Muito obrigado. A gente que agradece, professor, muito obrigado aí por esclarecimentos. A gente tem algumas perguntas, sim, e dentro daquela linha que você comentou sobre o aporte do Sebrae, né, que é voltado também para tentar ter um aporte para pequenas empresas também dentro dos projetos, tem uma pergunta com relação a isso, que na Embrapi, assim, existe algum movimento assim, para apoiar essas pequenas empresas? Tem alguma movimento nesse sentido, de ser priorizado mais pequenas empresas, médias para grandes, ou é tudo meio igual, assim, nesse caso? Então, para pequenas, médias empresas, né, ou startups, né, a ideia é seguir com o projeto na modalidade Sebrae. Então, a modalidade Sebrae ela existe para apoiar ou para ajudar as pequenas, médias startups, empresas no projeto. Então, a empresa ela tem pouco recurso para aportar num projeto, então a gente já vislumbra, né, uma modalidade Sebrae. Como a modalidade Sebrae é uma modalidade onde tem várias empresas querendo desenvolver projetos, né, conosco, ela tem às vezes tem uma lista de espera. Tá? Como que funciona essa lista de espera? A gente negocia o projeto, faz o plano de trabalho, deixa tudo pronto e coloca esse projeto no sistema da Embrapi, tá? E quando o recurso do Sebrae entra, a gente já é contemplado para poder contratar o projeto. Então, a partir do momento que entrou o recurso do Sebrae, a gente tem 30 dias para assinar o acordo com a empresa. Isso acontece se o recurso do Sebrae ele demorar para entrar na Embrapi. Às vezes não, às vezes o recurso está disponível, você coloca o projeto no dia seguinte você já recebe o informe que você já tem 30 dias para contratar. Então, hoje, por exemplo, se eu colocar um projeto hoje lá na Embrapi, na modalidade Sebrae, amanhã eu já recebo o e-mail e falo, pode seguir com a contratação do projeto. Tá? Então, nós temos 3 projetos na modalidade Sebrae, e todos eles a gente contratou assim rapidamente, coisa de 30 dias, não demorou mais do que isso. Então, é uma modalidade bastante interessante para pequenas, médias e startups. A grande empresa, ela pode participar? Sim, ela pode participar junto nessa modalidade Sebrae. Só que ela vai numa outra modalidade, onde ela tem que colocar um recurso um pouco maior para favorecer a participação da empresa menor. Tá? Nas modalidades mais tradicionais, a empresa pequena e startup, elas podem participar, só que o recurso que ela vai aportar no projeto é um valor um pouco mais alto. Tá? Tá, maravilha. Bem legal, professor. Uma pergunta aqui da Cristina que surgiu, aproveitando esse gancho do aporte Sebrae, né? Ela perguntou se esses aportes financeiros podem ser usados na compra de equipamentos, como no caso de uma startup. Eu acho que equipamentos para o laboratório, assim, esses aportes, o que pode ser direcionado assim dentro dos grupos de pesquisas, por exemplo? Olá, Cristina, obrigado pela pergunta.
Na modalidade Sebrae, a gente não pode fazer aquisição de equipamentos ou manutenção de equipamentos. Então, o recurso que ele vem tanto da Embrapi quanto do Sebrae via Embrapi é para custeio do projeto de pesquisa. Tá? Então, da pesquisa, a gente não pode fazer aquisição ou a manutenção de equipamento. Tá? Eles entendem que o equipamento e a manutenção do equipamento ele é uma contrapartida da universidade. Mas dependendo do projeto, tá? Vamos supor, a gente precisa contratar um projeto onde eu preciso de um equipamento X, tá? Que eu não tenho na universidade, tá? O equipamento que eu tenho na universidade está quebrado, e para viabilizar a contratação desse projeto, eu preciso consertar o equipamento. Tá? Então, a gente pode colocar no plano de trabalho, né, o recurso para consertar o equipamento. Esse recurso ele não faz parte da modalidade Embrapi, é um recurso que vem da empresa. Então, a gente aloca esse recurso para fazer a manutenção do equipamento, para viabilizar a contratação do projeto, e uma outra parte do recurso entra na modalidade Embrapi, que tem o aporte da Embrapi para seguir com o projeto. Então, a gente tem algumas possibilidades, né, na modalidade Embrapi tradicional, ou mesmo juntamente com o Sebrae. Agora, se for uma modalidade do Rota 2030, a gente já pode colocar 30% do valor total para fazer a aquisição do equipamento que vai ser utilizado no projeto ou a manutenção de um equipamento já existente para uso no projeto. Então, isso aí a gente já entra no pacote Embrapi, os 30%. A Embrapi está trabalhando, né, para viabilizar esse percentual de 30% para todas as modalidades, mas isso ainda não está oficial, né? Estão atuando aí para ver se consegue liberar, porque eles entendem que as universidades hoje têm uma certa dificuldade para fazer manutenção de equipamentos, ou mesmo para adquirir equipamentos, então eles estão estudando essa possibilidade para abrir para todas as modalidades o uso aí do recurso para esse fim. Maravilha, bom saber. Obrigado, professor. Acho que a gente pode encerrar com uma última pergunta. Esses projetos, né, eles têm algum tempo mínimo, máximo para fechar? Como é que é o tempo que vocês alocam aí para cada projeto? E assim, o tempo do projeto assim, depende muito do tamanho da equipe, depende muito do nível de maturidade da tecnologia ou da pesquisa que já foi desenvolvida. Mas assim, aqui na unidade a gente procura não contratar projeto com menos de um ano. Tá? A gente já teve casos da unidade, nós contratamos um projeto aí com menos de um ano, menos de 12 meses, né, e foi muito apertado para cumprir as entregas, né, para cumprir o que foi prometido, para entregar e cumprir o plano de trabalho. Então, assim, a gente já adotou como um procedimento da nossa unidade, né, todos os projetos têm que ser, no mínimo, 12 meses para a gente contratar. Pode contratar com 24, pode contratar com 15, mas o mínimo a gente estabeleceu a partir de um ano, de lá para cá, 12 meses, né? Pelo fato de ter contratado o projeto anterior e ficou meio corrido e meio apertado, tanto para o pesquisador quanto para a unidade, para a fundação, que tem que comprar os insumos e fazer a implementação das bolsas, etc. Sim, entendo. Com o mesmo um ano é bem corrido, né? Sim, colocado para alguns projetos e eu vejo que é bem corrido para todo mundo. Imagina que menos que isso é bem inviável mesmo. Uhum. Bom, professor, muito obrigado pela sua apresentação. Então, acho que a gente agora caminha para o encerramento do evento Copa Embrapi, né?